Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão afetiva, delicada, a luta para ser mãe, as suas dificuldades. Como é o processo para adotar uma criança? Quem conhece essa dificuldade em toda a sua extensão? Poucos. Por isso trazemos convidados especiais a este espaço aqui na TV Assembleia, para no Democracia manter uma conversação com o telespectador, levar o seu conhecimento, a sua experiência, as suas proposições e, acima de tudo, relatar sobre essas dificuldades já mencionadas e que precisam ser removidas e como fazê-lo. Por isso trazemos ao Democracia hoje, mais uma vez para a alegria de todos nós, a doutora desembargadora Maria Berenice Dias. Maria Rosi Prigol, presidente do Instituto Amigos de Lucas. E a doutora Karina Silva, que é coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Maria Berenice Dias. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Que bom vir falar sobre esse tema. Nossa, é algo tão complicado de um lado, pessoas com muita vontade de constituir família, de ter filhos. Bom, e do outro lado, crianças que não tiveram a chance de ter um lar, de ter uma casa, de ter alguém que as ame, por circunstâncias que até nem cabe muito questionar. Eu não sou daquelas de achar que é bom a pessoa que não fica com filho, vai para o inferno, enfim. Não, sabe? Não é o momento, não é a oportunidade, ou crianças que, sabe, tiveram algum tipo de problema. Mas, então, existe um contingente muito significativo de crianças sem lar, existe um contingente também muito grande de pessoas querendo dar um lar para essas crianças. Vem lei, muda lei, e a coisa só piora, não consegue juntar essas duas populações e acelerar o processo de adoção. O que acontece? As crianças permanecem abrigadas durante muito tempo, perdem a primeira infância, aquele momento que precisava ter alguém para conhecer como pai, conhecer como mãe, e se ficam depositados nos abrigos por uma leitura equivocada da lei. A lei já é ruim. Ainda por cima a justiça lê mal a lei porque começaram a ficar com medo, porque surgiu um dispositivo que diz que se o juiz não cumpre a tal do cadastro da adoção, ele pode ser punido com pena de multa. Então isso gera um desespero enorme, quer o juiz, quer o Ministério Público. Então nós passamos essa situação muito conflitiva. Temos muitas crianças abrigadas, poucas crianças aptas para adoção. As que estão abrigadas são aquelas que correspondem ao perfil que as pessoas querem mais, porque estão lá desde que nasceram, sabe? E lá ficam 2, 3, 4, 5 anos, até enquanto a justiça faz esse demorado processo de até não terem mais o perfil desejado. Exatamente. Então as crianças se tornam, essa palavra horrível, inadotáveis, né? Então acho que nós precisamos dar um pouco mais de discussão, de visibilidade, trocar a lei, trocar também um pouco a mentalidade das pessoas. Maria Rosi Prigol. É um grande prazer estar aqui novamente, nesse lugar que acolhe tão bem a gente, e falando de um tema que para mim é um tema presente diariamente na minha vida. Tanto como presidente do Instituto e na ajuda da procura por essas crianças, para os pais que estão habilitados, como também mãe adotiva, por opção. Eu acho que esse é um assunto interminável, um assunto antigo e que está sempre atual, pelas mudanças que não ocorrem. A lei deveria mudar e não ocorreram essas mudanças. Enfim, eu acho que é um momento certo da gente discutir isso agora, em maio, que é o mês da adoção, o mês das mães, é um mês importante para todos nós. E nós vamos ter, que talvez está no programa mesmo, o segundo Fórum Estadual de Adoção no Rio Grande do Sul, com a ajuda da Assembleia Legislativa, que vai ocorrer agora dia 22, 23 e 24 de maio, no Palacinho do Ministério Público, sempre à noite, das 19 às 22 horas, sendo que no primeiro dia nós teremos uma audiência pública para tratar desse assunto que é tão importante para nós.
É importante esse chamamento, iremos repeti-lo ao final do programa, porque é um convite que deve ser feito a todos, um convite absolutamente extensivo à população, não apenas o interessado direto. Com certeza. Né? Karina Silva. Então, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, preocupada com a questão da adoção e com todos os entraves jurídicos para se adotar uma criança, em comunhão de esforços com o Instituto Amigos de Lucas, vai estar promovendo essa audiência pública, chamando autoridades, chamando população, interessados, para ver se chega num acordo de facilitar ou de procurar mudar a legislação, enfim, para facilitar, ajudar crianças, adolescentes, né? A gente sabe que o convívio familiar e comunitário é importante, como disse a doutora Maria Berenice Dias. A comissão está apoiando nesse sentido essa luta de muitas famílias, né? Das mães, pais, homossexuais que querem ser pais e mães, enfim. A comissão, nós lembramos, é presidida pelo deputado Jefferson Fernandes. Isso, que é pai adotivo. Que é pai adotivo, que tem bem de 4 crianças. O conhecimento dessa situação. Justo. E, notadamente, conhece também o elenco de dificuldades que acontecem antes desse procedimento tão desejado. Não, doutora? E agora a conversa entre as três para os telespectadores. Pois é, essa grande preocupação que se tem é de duas ordens. Em primeiro lugar, essa invisibilidade que se condenam as crianças. Por exemplo, assim, se aparece um animal que é abandonado, que ninguém quer, todo mundo bota a fotinho dele em tudo que é árvore e tal, para se alguém quer adotar essa criança. As crianças são absolutamente invisíveis e é como eu digo, colocam nesses abrigos onde elas estão, quase uma placa, é proibido amar. Ou seja, os candidatos à adoção não podem visitar as crianças abrigadas, quem está num lar, esses lares substitutos, essas pessoas não podem adotar. Quem visita um abrigo para fazer qualquer tipo de trabalho lá dentro tem que assinar um documento dizendo que não vai querer adotar uma criança que esteja lá dentro. Quer dizer, há uma restrição, uma dificuldade, um entrave absolutamente injustificável. Nós temos um contingente de um número que não se consegue nem identificar, porque muitas crianças, o último estudo que foi feito seriamente, diz que 10% das crianças que estão abrigadas não tem nenhum processo, nenhum procedimento, nada está acontecendo para essa criança um dia poder ser adotada. Simplesmente não está acontecendo nada, 10%, que é um número muito grande. Não temos nem ideia do número de abrigos que existem no Brasil, perdidos, sem qualquer tipo de controle. Então, assim, diante dessa dificuldade e dessa leitura equivocada da lei, o que a lei diz é que se deve procurar manter a criança junto com a sua família extensa, e extensa se considera os avós, tios, padrinhos e tal, com quem a criança mantenha um vínculo de convivência e de afetividade. Bom, então para manter ela já tem que ter... Conviver. Já conviver. Não é quando a criança está lá e atrás de alguém que a criança que nunca viu a criança. A tal da madrinha, da tal da tia. E eu acho que essas pessoas, a criança ficar na família extensa, não atende ao interesse da criança, porque ela sempre vai ser a filha daquela pessoa, sabe? Ela não vai ter um lar dela, ela não vai ter ninguém para chamar de mãe, chamar de pai, sempre vai ser assim, aquela abandonada, assim, pois é, tá com a avó, tá com a madrinha. Isso é uma situação irregular. Vai ficar só na guarda, não tem direito nenhum, se essa avó vier a morrer, ela não ganha nada, se a madrinha... Então, assim, isso não atende ao melhor interesse da criança, que é uma norma constitucional. Então, sabe, acho que nós temos que atentar a isso. Está havendo uma leitura que... A lei já é ruim, ainda por cima ela está sendo mal lida, mal interpretada. Porque uma criança, quando nasce, ela não tem convivência com ninguém. Ela não conviveu com vó, nem com tia, nem com madrinha. Então, nasceu, a mãe não pode ficar, não quer ficar, não tem interesse de ficar com a criança. Essa criança tem que ir direto para o primeiro habilitado na fila para adoção.
Não, o que que acontece? Coloca a criança no abrigo e lá ela permanece, vão atrás da avó, saber onde é que ela anda, fazem 3 tentativas com cada integrante da família para ver se por acaso não querem ficar com aquela criança. Vão atrás da avó, depois vão atrás da tia, depois vão atrás da madrinha. Depois, bom, que ninguém quer Aí começa... sim criando a sensação de perda. Exatamente, né? E marca para evitar criança, as pessoas não têm interesse, não vão, sabe, sempre a sensação de abandono. Então a situação, olha, é caótica. Infelizmente, né? Essa situação caótica se constitui em cada vez mais abandonos, cada vez mais crianças, até por causa do uso do crack, cada vez mais crianças estão abandonadas, cada vez mais famílias desestruturadas. E depois da Lei 12.010 de 2009, chamada Nova Lei de Adoção, que de nova não tem nada, que criou-se o Cadastro Nacional de Adoção e que se diz que através desse cadastro todas as crianças habilitadas deveriam estar incluídas para que o processo fosse único no Brasil todo. Que quem tivesse habilitado, por exemplo, aqui em Porto Alegre, pudesse buscar uma criança lá do Ceará, que cruzasse o perfil. Na verdade, isso não acontece. O cadastro não está funcionando, até por falta de pessoal. Não adianta fazer uma lei e não botar gente para trabalhar, né? E hoje a gente tem um número muito irrisório de crianças no cadastro. Hoje a gente tem abrigados no Brasil em torno de 43.915 crianças. E destas, somente 5.499 crianças estão no Cadastro Nacional de Adoção. Dentre essas está Porto Alegre com um número de 247 crianças no cadastro, sendo que nós temos só em Porto Alegre em torno de 2.000 crianças abrigadas. Então esse número é como a doutora Maria Berenice falou. É um número muito inferior. Um pouco superior a 10%. Exatamente, um pouco superior a 10%, sendo que de 0 a 5 anos a gente tem 7 crianças, de 6 a 10 anos temos 38 crianças, de 11 a 15 anos 131 e acima de 15, 71 crianças. O que nos leva aqui a dizer, bom, mas tem então 7 crianças de 0 a 5. Mas só que a gente tem que ver que é o seguinte, que essas crianças talvez não estejam no perfil das pessoas que querem adotar, por serem grupo de irmãos, e aí a gente sabe que nem todos aceitam grupo de irmãos, por serem pardos ou negros e por serem meninos também. Porque hoje ainda temos alguns preconceitos em relação às crianças abrigadas, onde 65% dessas crianças são negros e pardos, 56% são do sexo masculino, 56%, 36% possuem irmãos, 91% têm mais de 5 anos e 21% têm alguma doença. Pois é, né? É difícil isso, porque assim, ó, se é adotado, não precisa ser a imagem e semelhança. Claro que não, é? Até porque assim, não vai... O que sempre aconteceu? Os casais que não podem ter filhos sempre eram considerados assim, ó, alvo de muito preconceito, né? Com certeza. Então assim, parece que falharam na sua missão, no seu compromisso. Então sempre assim, ó, procuraram adotar crianças que fossem parecidas, e sempre a adoção... A procura da semelhança. Né? Sabe? Cercada de muito silêncio, de muita mentira. Não se contava a verdade da vida da criança, né? Sabe? Para fazer de conta que aquele seria um filho biológico. Exatamente. Então, se não é filho, precisa ser da mesma cor? Claro que não. Sabe? Precisa ser igual, precisa ser nenezinho para ter aquela, sabe, a Constituição. Então, assim, ó, e existe essa realidade, porque assim, ó, o próprio filho biológico a gente não escolhe o sexo, sabe? Não escolhe as características. Doente, né? Ninguém devolve filho biológico porque vai nascer doente, né? É uma situação bem complicada, né? E a minha família é multicolorida. Eu tenho filhos de todas as cores, né? Quantos são? Eu tenho 5 filhos, 2 biológicos. Eu tenho o primeiro que eu adotei, o Gabriel, ele tem hoje 6 para 7 anos, ele é muito claro, ele é quase loiro. E eu tenho 2 pardinhos com mestiços de índios que são muito lindos, maravilhosos. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha família. Porque quando eu quis adotar, eu quis ter mais filhos. Eu não quis fazer caridade para ninguém, porque adoção não é caridade. Adotar é ter uma filiação diferente, né? É um outro modo de ter filhos. As pessoas têm que entender isso também. Sim. E muito do preconceito que se tem ainda é das pessoas que estão para adotar, né? O preconceito de pegar uma criança que é filho do crack, o preconceito de que o filho do crack um dia vai ser usuário de drogas, o que não é verdade, né? O preconceito da criança, eu vou pegar bebê porque eu vou mudar o perfil dessa criança. Não! Se tiver que vir, tá no sangue, é no gene, não vai mudar nada. Tu vai mudar é a tua condição de família, enquanto família, de passar para eles os teus valores, né? Mas tu não vai mudar a hereditariedade. Se a mãe era braba e a criança é braba, pode ser, né? Mas temos que acertar os nossos filhos como são, porque nem os nossos filhos biológicos são iguais a nós. E não entre eles, né? Não são iguais entre eles?
Hã? Não são iguais também? Não um são com iguais, relação ao todos outro, são né? diferentes e são criados com o mesmo São amor e muitas carinho, vezes são absolutamente diferentes, diferentes, né? Com né? certeza. E mãe não é só a que gere, Claro né? que não. Mãe é aquela que se dispõe a criar, a Educar, né? Dar amor. a dar amor, É. justo. Eu não tenho filhos, eu não sei o que é isso, mas eu tenho um desejo de adotar em breve. Que bom. Só que agora tá me Tá dizendo que vendo? demora 4 anos. Mas é que melhor esse- tu te candidatar a isso. Agora, né? Mas que esse breve seja exatamente breve, né? Não Não espera tem que se a tenha, duração né? que tem hoje, né? Pois então. As Verdade. dificuldades que existem É hoje. muito né? dificuldade. Não, e essa dificuldade toda que, olha, eu sou procurada às vezes no escritório de gente que está assim na fila aguardando e vai lá e troca o perfil. Trocar o perfil é bom explicar o telespectador, porque as pessoas quando se candidatam, quando se cadastram à adoção, passam por um procedimento assim, tá, um pouco exagerado até, mas, né, e escolhe qual é o perfil de crianças que querem adotar. A maioria, nenezinho, menina, branquinha, loirinha, de olho azul, de preferência. Enfim. Mas assim, ó, há todo um trabalho, e o Instituto de Luca faz um trabalho lindo, nesse sentido de, bom, de tentar sensibilizar as pessoas, dizer, olha, não são só essas crianças que estão lá, que eu chamo os filhos do Brasil, que são os filhos de todos nós, né? Essas crianças que estão abrigadas. Então vão lá e trocam o perfil, e olha, então tá, em vez de nenezinho, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser 2 irmãos, enfim. É toda essa mudança. E de uma angústia e de uma falta de qualquer perspectiva e de qualquer possibilidade. Depois, assim, vão para o Cadastro Nacional. Por incrível que pareça, Cadastro Nacional não aparece a foto da criança. Eu sempre digo assim, eu nunca consegui arranjar um namorado. Olha que sou meio namoradeira, hein? Nunca encontro as escuras. Como é que eu vou escolher um filho para as escuras? Vou sair daqui, atravessar e ir para Paraíba, porque tem uma criança lá da idade que eu quero. Mas tem que ver a foto. Eu não vejo porque que isso não seja escancarado, não seja mostrado. As pessoas não têm. Sabe? E acho que esses cadastros tinham que ser acessíveis a qualquer pessoa. Vê, ela que quer pensando, ela já pode ir olhando lá no cadastro, quem sabe ela se encanta por uma criança e já diz, olha, então eu vou entrar no cadastro e tal. Vou me habilitar para adoção, ou aquela ou outra, mas motivar as crianças, sabe, as pessoas para adotarem. Sim. E assim, ó, Olhar um rostinho, e as se pessoas, então, identificar diante com dessa eles. angústia, porque é um passo difícil nas pessoas optarem assim, olha, eu vou adotar. Há toda uma dinâmica que acha assim, existe uma recepção também equivocada. As pessoas não são bem recebidas quando vão se habilitar. Isso é uma verdade que a gente tem mesmo. A reclamação Mas que a por gente que tem no isso? grupo de apoio é que a impressão que as pessoas veem e nos trazem no grupo de apoio e adoção é que quando eles chegam no fórum para adotar, eles são recepcionados como alguém que quer retirar o filho de alguém. É E na verdade. verdade não é assim que funciona, né? A gente não quer retirar um filho de alguém, a gente quer ser mãe, quer ser pai, quer ter uma família, não importa como. Mas eu acho assim, ó, que o trabalho que se faz no fórum realmente é um trabalho que tem que ser meticuloso, até porque existem muitas devoluções e esse número que a gente tem de crianças abrigadas não tem de quantas foram devolvidas, mas aí eu acho que o que acontece é a falta de preparo que essas pessoas têm, porque elas vão ao fórum, se habilitam e passam 5, 6 anos sonhando com um perfil de criança que não tem, né, com perfil de criança é algo quase que impossível hoje para nós que são bebês de 0 a 3 anos. Não existe até pela demora de destituir o pátrio poder. E essas crianças e essas pessoas nesse tempo não têm acompanhamento de ninguém para fazer a cabeça delas mudar. Então, quando elas vêm para o grupo de apoio, a gente consegue sensibilizar elas, sim, mostrando que uma criança de 4, 5 anos ainda é um bebê que precisa de um colo, que precisa de um carinho, né? E muitas vezes essas pessoas mudam o perfil com a gente. E eu nunca vi ninguém, até hoje, que estivesse participando do nosso grupo de apoio, devolver os filhos depois de adotado. Mas sim, eu já vi pessoas que adotaram via fórum, depois de 7 anos de espera, que quando chegou a hora do finalmente, não estava mais preparado para o perfil escolhido. Porque a pessoa envelheceu. Não, e às vezes até nem preparado para adoção. Claro, nem preparada, não era uma coisa que às vezes Não existem concebeu. casos de pessoas que simplesmente vão para adoção porque o marido quer um filho, ela não pode Iniciam gerar a o busca filho. por impulso, né? Por Como se impulso, estivesse fazendo uma exatamente. compra, né? Então, essas coisas precisam ser muito trabalhadas. A criança não é um objeto qualquer. E é como a doutora Maria Berenice falou, infelizmente ainda hoje, as nossas crianças que estão nos abrigos são uma sujeirinha embaixo do tapete. Porque elas não votam, elas não fazem gritaria lá dentro, como os presídios fazem, né? E a gente vê, vamos fazer tal coisa no presídio, vamos mudar, porque o presídio está superlotado. Os abrigos também estão superlotados. Os abrigos também não é lugar de criança, porque não se pode dizer que uma mãe social é uma mãe,
Porque ao final do dia ela vai embora para casa, não Os existe... abrigos e as ruas, né? Exato, As então ruas. assim, ó, existe um olhar, existe falta de um olhar mais primordial em cima dessas crianças que estão hoje crescendo nos abrigos. Foco, né? Foco. olhar mais Falta de amor ao próximo. Um olhar mais objetivo. Um olhar de amor ao próximo. Acho que falta muito isso ainda pra gente. E assim, ó, a dificuldade qual é? Então, e até uma novidade bem interessante de trazer. Diante de toda essa dificuldade da adoção, o que está acontecendo? Que nós temos que atentar a esta realidade. Essas técnicas de reprodução assistida, sabe, estão cada vez mais acessíveis às pessoas, né? De simplesmente terem filhos através de inseminação artificial, através de doação de óvulos, de gametas, enfim. E saiu recentemente, na semana passada, uma resolução, uma atualização de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, nem restringindo, mas especificando as possibilidades de uso dessas técnicas, e inclusive para os casais homossexuais, de uma maneira expressa, homoafetivos, como eu prefiro chamar, permitindo, então, que seja usado o material genético de uma das companheiras, seja feita a inseminação artificial, e esse óvulo implantado na outra, que leva à gestação. Então, quando nasce, a mãe que carregou o filho, chama mãe gestacional, é uma, a mãe biológica, se for fazer o exame do DNA, é outra, ou seja, é filha dos dois. Então, havia alguma certa dificuldade de serem feitas em algumas clínicas esse tipo de reprodução, agora está claro isso. Então, também assim, esses usos dessas técnicas podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso aí está acessível às pessoas. Então, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão fazendo filhos. Eu não sou nem um pouquinho contra isso. Eu acho que está tudo bem, sabe? Porque assim, pode até usar material genético de outra pessoa. Alguém que é filho, sabe, não tem nenhum componente seu, sabe? Nem óvulo, nem espermatozoide, nem concepção, nem carregar na barriga. E o filho é seu, sabe? Elege e escolhe. Então, assim, essa é uma realidade. Então, as crianças estão ficando lá abrigadas, depositadas, e é muito mais fácil, né, hoje em dia, por incrível que pareça. Pagar para fazer essa distribuição. Ou fazer pelo Sistema Único de Saúde. Então, sabe, às vezes me perguntam, mas qual é a opção? Eu faço filho ou espero a adoção? O que eu vou dizer enquanto... pela demora, né? A demora, a angústia, a falta de perspectiva de adoção faz as pessoas passarem por outra coisa, faz as pessoas fazerem adoções ilegais, que a gente sabe que é crime hoje registrar o filho de outro como seu, mas infelizmente é uma procura que as pessoas têm, ainda equivocadamente, pela demora do sistema. Preocupante. E é muito importante observar também se não existe uma limitação na legislação para esse procedimento. Do uso das técnicas das técnicas. Não, só a idade, né? Mulheres acima de 50 anos. Que já me questionaram muito se eu sou a favor, sou contra. A justificativa é de ordem médica. Então, há uma explicação, né, para essa limitação, de que isto tanto causa problemas à gestante quanto causa problemas ao bebê. A limitação seria uma espécie de cerceamento de direito, não é? Sim. Também, mas nem todos os direitos podem ser acessíveis a todas as pessoas, né? Todos poderiam pensar, por exemplo, que essas técnicas pudessem ser usadas 1, 2 vezes no limite, né? Queria satisfazer individualmente as pessoas, os casais. Mas também seria uma limitação. Mas também seria uma limitação. Seria exatamente uma limitação. E eu até assim, tive um caso muito significativo, né? Enquanto advogada, fui procurada até de São Paulo, de 2 jovens, 2 mulheres que viviam juntas há muitos anos, estavam tudo regulamentado, enfim, as 2 se habilitaram para adoção. Todos os laudos foram favoráveis à habilitação delas, mas o juiz, muito fundamentalista, disse que elas não poderiam. E eu acabei recorrendo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que lá a justiça é demorada também para ser julgado. Só que assim, o dia que eu fui fazer a sustentação oral no tribunal, eu disse para as 2 irem lá, que elas tinham, sabe, umas pessoas muito interessantes e tal, para mostrar para o tribunal de quem se tratava, aquelas candidatas que queriam simplesmente adotar. Uma estava grávida, eu acho que o neném quase para nascer. E eu fui fazer a sustentação oral, até pedi para ela ficar em pé, chegou e disse assim, olha, o interesse delas era para 2 crianças,
Mas agora, sabe, a justiça demorando tanto, já tinha se passado acho que 4 anos, sabe, que agora então elas fizeram uso dessas técnicas de reprodução assistida, então tá para nascer até, Claro. eu não me lembro o nome da criança. Mas elas ainda querem adotar uma criança. Então, teve uma que sobrou no abrigo. Uma criança não foi adotada, Claro, ela que poderia com ter certeza. sido, né? E falta assim, até hoje, elas não conseguiram, aí o processo foi julgado procedente, não, pode entrar, pode habilitar. E aí, se o Ministério Público, por exemplo, recorre para o Superior Tribunal de Justiça, que também acontece, a pessoa não entra na fila. Então, elas até hoje não estão no cadastro para adotar. O que elas vão fazer? Elas vão fazer outra criança. Não pode, em paralelo, estar subjúdice e entrar na fila? Mesmo estando com uma decisão favorável do Pois é. tribunal. E esses recursos especiais, Demoram muito. sabe, elas não Demoram têm muito. que se chama efeito suspensivo, ou seja, sabe, sempre dá para executar, mas, sabe, uma burocracia que o processo fica retido no tribunal enquanto o recurso vai para os tribunais superiores, não se consegue nem tirar uma cópia para a pessoa se habilitar. É um horror, isso aí é um caos, assim, é caso de polícia, a maneira como está sendo tratada a questão da adoção no Brasil. É um cerceamento de direito, em última instância, Com não é? certeza. E um direito, Tem acesso. olha, eu acho que dos mais fundamentais, né, das pessoas, que é o direito de ter família, de estruturar a família do jeito que deseja, que é o direito fundamental à felicidade. Que é um Dar e direito, receber assim, amor, né? O direito Ah, que todos nós temos. E direito da criança, né? De ter uma família, de viver em comunidade, Verdade. né? Olha os índios, belo exemplo dos índios, né? Os filhos que nascem nas aldeias, eles são criados pela comunidade. Não é pai e mãe índio, é a comunidade indígena que cuida da criança. Se nós aproveitássemos um pouco do exemplo dos índios... Por isso que eu disse assim, são filhos de todos nós, né? de Eu até, todos nós. tem um artigo escrito, são os filhos do Brasil. Então, acho que é uma responsabilidade que todos nós, independente das pessoas quererem adotar ou não, sabe, de haver uma mobilização nesse sentido. verdade. Acho que nós temos que mudar todo um perfil de como esse tema está sendo tratado de uma maneira sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. E essas crianças ficam nos abrigos, olha o número que tem de crianças acima de 15 anos. E quando elas fazem 18 anos, o que acontece com essas crianças? Vamos falar sobre essas crianças e todas as outras no segundo momento no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando estamos falando sobre a luta para ser mãe. Vamos estender para ser mãe e pai.